Que a graça e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com você, meu querido e minha querida irmã. Que o Senhor Jesus lhe abençoe e lhe guarde. Mais uma sexta-feira, mais um fim de semana chegando, mais uma semana terminando. Eu quero compartilhar com você mais uma vez a palavra do Senhor que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 7. A partir do versículo 1 diz assim: Tendo Jesus concluído todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. O servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhes uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse a curar seu servo. Chegando eles a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno que lhe conceda isto, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. Estando já perto da casa, enviou-lhes o centurião uns amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Por isso não me julguei digno de ter ir contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu servo será curado, pois também sou homem sujeito à autoridade. E tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo digo: faze isto, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, voltando-se e disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel achei tanta fé. Voltando para casa, os que foram enviados acharam curado o servo. Aleluia! Que o Espírito do Senhor fale comigo e fale com você. Na verdade, essa palavra, meus irmãos, ela também esse relato se encontra no livro de Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 5 a 13. Mas eu quero destacar, creio que você já ouviu muito a respeito dessa palavra do centurião e da fé do centurião. Mas eu gostaria de compartilhar algumas coisas que talvez você conheça, outras não, a respeito dessa passagem. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você sobre essas duas passagens, tanto no livro de Mateus como no livro de Lucas, a passagem que é mais explorada é a passagem no livro de Mateus. Eu creio, pelo menos para mim, não tenho ouvido durante o meu período de conversão, confesso que eu nunca ouvi esse mesmo relato sobre o livro de Lucas. Eu sempre ouvi a história do centurião de Cafarnaum sobre a perspectiva de Mateus e nunca sobre a perspectiva de Lucas. E o Espírito Santo me incomodou durante alguns dias sobre um tema que eu quero compartilhar, e o Espírito Santo me deu essa passagem para que eu pudesse compartilhar com vocês o que tem incomodado a minha alma. Mas antes de falar sobre isso, eu quero falar sobre essas duas passagens, que na verdade não há erro entre a narração de um e de outro. Pelo contrário, é uma situação narrada por duas pessoas totalmente diferentes. Isso é totalmente normal. Quero ilustrar como dois vivenciam uma mesma situação. Uma pessoa ela vai contar baseado nos fatos que lhe chamaram mais a atenção. E o outro é a mesma coisa, vai contar o mesmo fato baseado em situações ou no ponto de vista que lhe chamou mais a atenção. Mas Mateus, ele era o apóstolo, ele era o discípulo que andou com Jesus. Então, ele provavelmente teria uma visão mais concisa, uma visão mais fidedigna. Não que a visão de Lucas esteja errada, pelo contrário. Embora Lucas é chamado de apóstolo, depois de algum tempo da ressurreição de Jesus, ele foi convertido através da pregação de Paulo. Então Lucas, através dos relatos dos apóstolos e os relatos de outras pessoas que conviveram com Jesus e que experimentaram os milagres de Jesus, Lucas escreveu o Evangelho de Lucas, baseado nesses relatos, e também o livro de Atos. Então, só para deixar bem claro que não há nenhum erro na narração. Na verdade, é o mesmo fato visto por duas perspectivas diferentes. Mas o personagem que me chama mais a atenção dessa história é o centurião. Ele era o comandante, é como se fosse, era o capitão do exército, das tropas romanas. O centurião é aquela figura emblemática, aquela figura de poder, Era uma pessoa que tinha homens ao seu comando, muito ilustrado nos filmes de Hollywood, sendo um homem valoroso, um homem corajoso e muitas das vezes um homem muito cruel.
até mesmo porque as legiões romanas participavam de muitas guerras, de muitas batalhas, então era praticamente normal um centurião não é dado a compaixão, um centurião romano não ter misericórdia, porque a vida do centurião, assim como dos soldados, era uma vida de batalha, era uma vida de guerra, era uma vida nas linhas de frente para conquistar, para literalmente dizimar os povos rebeldes ou os povos que o Império Romano queria conquistar. Mas esse comandante, esse centurião, me chama a atenção que ele faz algumas coisas que os centuriões, pelo menos os centuriões que temos notícias através da história, ou até mesmo através da Bíblia, faz algo que é muito peculiar. O servo do centurião fica doente. E a Bíblia fala no livro de Lucas que é um servo que ele amava muito, que ele estimava muito, que estava quase à morte. E esse centurião ouviu falar de Jesus, dos feitos de Jesus, da pessoa de Jesus. Ele pediu para que os anciãos da região onde ele morava, de Cafarnaum, fossem ter com Jesus. Em primeiro lugar, o ponto que eu queria salientar aqui é que esse homem, assim como no livro de Mateus é salientado, que esse homem ele não se acha digno de ter com Jesus. Isso é maravilhoso porque realmente mostra a santidade do Senhor, a diferença, a distinção do Senhor Jesus, né, que nós conhecemos como santidade, a santidade do Senhor, a separação do Senhor. Na verdade, a Bíblia fala no livro de Mateus, em algumas passagens, que Jesus ensinava com autoridade e não como os fariseus e os escribas e os saduceus ensinavam. Isso quer dizer que Jesus tinha moral para ensinar. Jesus era distinto em tudo que fazia, em todas as suas lições, em todos os seus ensinamentos. Jesus era distinto, Jesus tinha moral para ensinar, porque Jesus vivia o que ensinava. Isso era um dos pontos distintos do Senhor Jesus. Então o centurião, ele se viu sujo diante do santo de Israel, do Deus encarnado, do Deus Emanuel. Então ele pede para que os anciãos cheguem até ele e intercedam para ele. E o engraçado, meus irmãos, que os anciãos chegam para Jesus e começam a falar com Jesus, falar desse centurião, de quanto esse centurião amava o seu servo. E diz assim, no versículo 4, chegando eles a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, é digno que lhe conceda isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo edificou uma sinagoga para nós. Ou seja, os anciãos, eles estavam exaltando, enaltecendo a importância desse centurião para a comunidade judaica de Cafarnaum. E a Bíblia não fala diretamente, mas a Bíblia deixa no ar, deixa implícito que Jesus não deu muita bola para esses anciãos, né? Tanto que a Bíblia fala que os anciãos insistiram com Jesus. Aí Jesus se sentiu tão incomodado com a insistência desses judeus que ele foi atender o pedido. Mas uma coisa que eu quero salientar é o seguinte, sobre o pedido, sobre os argumentos desses anciãos, desses judeus usaram com Jesus. O primeiro argumento foi que no versículo 4 fala assim, ele é digno que o Senhor lhe conceda isso. Ou seja, trocando em miúdos é como se fosse assim, olha, se tem uma pessoa que merece é o centurião, porque ele é uma pessoa boa, porque ele é uma pessoa que ajuda as pessoas, ele não é cruel, ele não é maldoso, ele não é mau como os outros romanos. Isso me faz crer o seguinte, não adianta nos considerarmos bons, porque a palavra de Deus diz que não somos bons, em Romanos diz que estamos longe, estamos destituídos da glória de Deus. A Bíblia fala isso, a Bíblia fala na passagem do jovem rico, que fala, bom mestre, é o que eu faço para ter a vida eterna. Jesus fala, mas ninguém é bom, só existe um que é bom e é Deus. Então a Bíblia me dá várias passagens que nós seres humanos não somos bons, não somos merecedores de nada. E os judeus, eles exaltando, enaltecendo a bondade desse romano. Eu falei assim, não, mas Senhor Jesus, ele merece porque ele é uma pessoa boa. Querido, quero te garantir o seguinte, que não merecemos nada do Senhor. A única coisa que merecemos de verdade é o inferno. A única coisa que merecemos de verdade é a condenação, é a danação interna. Isso me causa muito medo e muito receio quando chegamos diante de Deus, né, por causa dessa teologia da prosperidade, dessa onda do neopentecostalismo, falando que nós temos que exigir Deus, colocar Deus na parede, de exigir o que merecemos diante de Deus. Muito cuidado.
Porque Deus pode ouvir a nossa oração nesse sentido, de pedirmos: Deus, dá-me o que eu mereço. Tem muitos cânticos hoje em dia que falam que: Senhor, dá-me o que eu mereço isso, eu mereço aquilo. Merecemos sim, querido, merecemos o inferno, merecemos a danação eterna. Então cuidado, procure compreender as Escrituras, não aceite o que você ouve. Querido, não aceite o que eu estou falando, procure, seja um crente bereano. A Bíblia fala no livro de Atos que as pessoas de Bereia, elas não aceitavam a pregação dos discípulos, dos apóstolos. Eles ouviam as pregações dos apóstolos, eles procuravam nas Escrituras, eles procuravam no Velho Testamento, porque o Novo Testamento estava sendo criado através da vida dos apóstolos. Então, a Bíblia da época dos apóstolos era o Velho Testamento. Então, eles procuravam para saber o que eles pregavam na verdade. Então eu convido você para que você, a partir de hoje, se você não tem sido, que você seja um crente bereano, que tudo que você ouvir falar a respeito do Evangelho, da Palavra de Deus, que você procure, não cante qualquer coisa, que tem muitos cânticos que são cânticos heréticos. Eu poderia falar várias coisas, como agora, que foi lançada agora, não recentemente, mas uma música relativamente nova, que fala que ninguém explica Deus. Como assim ninguém explica Deus? Se Deus não fosse explicável, eu não poderia estar pregando sobre Ele para você nessa oportunidade. Deus, na sua complexidade, Ele realmente é inexplicável. Mas a música afirma que Deus, ninguém explica Deus. Isso é uma heresia tamanha. Mas você pode argumentar: não, mas não é isso que a música quis dizer. Mas a análise textual de qualquer coisa, seja de música, ou até mesmo de textos, se baseia no que o texto quer transmitir. Aliás, no que o texto está transmitindo, não no que ele quer transmitir. Então a música fala: ninguém explica Deus. Se eu falo que ninguém explica Deus, então o que a gente está fazendo aqui? Então o que a gente está fazendo na igreja? Se ninguém explica Deus, então alguém está mentindo. Alguém mentiu durante todos esses 2000 anos. Com o que você canta, querido. Cuidado com tudo o que você ouve. Amém? Eu nem sei porque eu estou falando isso, mas deixa eu voltar aqui o trecho. Outro argumento que os judeus falavam é que ele ama o nosso povo. Ele ama o nosso povo. Por isso que ele merece ser abençoado. Ele ama o nosso povo, por isso que ele merece ser abençoado. Ah, Senhor Jesus, ele é uma pessoa caridosa. Ele é uma pessoa boa. Ele ajuda o necessitado. Querido, outra afirmação que os judeus fazem para Jesus, que merecemos as bênçãos do Senhor, merecemos os milagres do Senhor porque somos bons, porque somos misericordiosos. Não, como eu acabei de dizer, não merecemos nada. Se somos pessoas boas e ajudamos o próximo, amém, que o Senhor possa nos abençoar, porque abençoamos outras pessoas, mas que não possamos usar isso como moeda de troca. Isso é um desrespeito que fazemos com Deus. Se você usou com barganha diante de Deus, peça perdão. O que é a barganha? A barganha é você oferecer alguma coisa em troca de outro. Você está negociando a bênção. É aquela famosa: Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou orar mais. Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou ler mais a Bíblia. Deus não faz barganha. Deus, ele sabe toda a nossa estrutura. A Bíblia fala que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Eu costumo dizer que Deus, ele sabe que somos material defeituoso. Ele sabe que vamos pecar. Ele sabe que vamos entristecer o coração dele. Deus sabe. E ainda assim ele nos amou completamente, ao ponto de se entregar na cruz do Calvário. Ele sabe que somos pecadores. Ele sabe que vamos errar. Ele sabe disso. Então não tente fazer barganha com Deus. Admita: Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu não mereço. Senhor, me ajuda. Me mantenha salvo, porque eu não tenho condições de me manter salvo. Me ajude a ficar puro, Jesus. Espírito Santo, me ajuda, porque eu não tenho condições de me manter puro diante desse mundo caído, podre e pecaminoso. Então esses anciãos, eles estavam barganhando com Jesus, falando que ele é bom, que ele é misericordioso. A Bíblia fala que não é pelas boas obras que somos salvos, ou não é pelas boas obras que alcançamos o favor de Deus. Deus nos abençoa porque ele é bom, porque ele é presenteador. É por isso, Deus nos abençoa não porque merecemos, é porque o caráter de Deus é bom, ele é longânimo, ele é benigno.
A essência do seu caráter é boa. Ele gosta de nos presentear assim, e não porque merecemos. Outra justificativa dos anciãos é que no versículo 5, ele diz assim, na parte B do versículo, ele mesmo nos edificou a sinagoga. Significa, trazendo para os dias de hoje, esse centurião, ele ajuda a igreja. Ele de uma forma ajudou a igreja, ele financiou, porque a palavra diz que ele mesmo, ele edificou a sinagoga. Não é porque fazemos coisas para a igreja, não é porque trabalhamos na igreja, trabalhamos para a igreja, para a edificação da igreja, que merecemos alguma coisa. Na verdade, nada de nossas ações é merecedora da bênção de Deus. Na verdade, esse relato dos anciãos estavam querendo justificar para Deus que o centurião merecia ser abençoado por todas as benesses que o ancião fazia para o povo. Isso não significa nada. Como eu disse, Deus é abençoador, Deus é benigno. Ele nos abençoa, Ele nos presenteia porque Ele quer, não porque merecemos. Na verdade, por mais que você seja ativo na igreja, faça muitas coisas na igreja, que a igreja precisa da sua presença, não te faz espiritualmente qualificado para merecer as bênçãos de Deus. Não quero dizer que se você trabalha na igreja, você não vai ser abençoado, não é isso. Deus abençoa você pelo nosso serviço. A Bíblia fala que a fé sem obras, ela é morta. Ou seja, nós fazemos boas obras porque cremos. Nós fazemos boas obras porque somos salvos e não ao contrário. Não fazemos boas obras para sermos aceitos, não fazemos boas obras para que possamos ter ou requerer uma bênção do Senhor. É isso que esses anciãos estavam querendo dizer. Enquanto os anciãos eles estavam querendo dizer que o centurião é bom, Jesus não atendeu o pedido. Mas, pela insistência desse centurião, Jesus foi procurar saber, falou assim, tá, mas vocês estão falando tanto desse centurião, eu vou lá saber o que está acontecendo. Ele chegando lá e chegando próximo à casa, viu que outras pessoas, a Bíblia fala que o centurião, percebendo que Jesus estava chegando perto da casa, ele mandou alguns amigos falando, não incomodem o mestre, não incomodem o mestre. No versículo 6 diz assim, então Jesus foi com eles, estando já perto da casa, enviou-lhes o centurião uns amigos para lhe dizer, Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Versículo 7, por isso não me julguei digno de ter ir contigo, basta uma palavra tua e meu servo será curado. Enquanto os anciãos julgavam que ele era merecedor pelos seus atos, pelas suas ações, o próprio centurião, ele disse, não, Senhor, eu não sou digno, por isso que eu não tive coragem de vir aqui até o Senhor para poder falar com o Senhor. Enquanto o centurião falava enquanto os anciões falavam que ele era digno, Jesus não se incomodou em ir até a casa do centurião. Mas quando o centurião reconheceu que ele não era digno de se encontrar com Jesus percebeu que o coração dele era merecedor de ter a sua presença no coração do centurião. Aleluia! Humildade, reconhecimento é a chave do sucesso para termos a presença do Senhor e não as bênçãos do Senhor. Estamos muito mal acostumados com essa igreja idólatra, como se fosse um servo, como se fosse um empregado, como se fosse um Papai Noel, que eu vou na igreja para o que eu quero, para fazer o que eu quero. E não é assim. Devemos reconhecer que somos pecadores, que não somos dignos de nem ao menos estar no mesmo lugar onde Jesus está. Como o centurião disse, não, Senhor, não te incomodes, eu não vim até aqui porque eu não sou digno nem de me encontrar contigo. A partir desse ato, Jesus viu que o centurião ele era digno de receber Jesus no seu coração. O que mais me chama a atenção não é tudo isso que eu acabei de compartilhar com vocês, irmãos. O que mais me impressiona é que o centurião era ímpio. O centurião era romano, não era do povo de Deus, não era judeu. E o que mais me impressiona é que eu quero compartilhar com os irmãos, que nesses últimos tempos eu tenho me sentido incomodado, como a igreja tem dado mau testemunho, como os ímpios têm dado mais testemunho do que os próprios cristãos.
tem ímpios sendo mais crente do que muitos cristãos. E isso me sinto incomodado, eu me sinto envergonhado de falar que eu sou cristão. Eu estava vendo um vídeo hoje, durante a tarde, eu fiquei aterrorizado, porque eu não assisti o vídeo, na verdade estava assistindo vários vídeos. E quando eu ia assistir esse, minha internet travou, mas eu li os comentários do vídeo da menina falando do testemunho dela, que ela se converteu e que tinha uma publicação que uma moça estava minto. No vídeo, no comentário, ela fala assim: nossa, eu vejo tanto comentário odioso, eu não quero. E a menina do vídeo disse nos comentários do YouTube, assim, eu não quero falar de Jesus para os meus pais, que os meus pais não aceitariam o Jesus que eu abracei. Eu não quero que os meus pais venham para a mesma religião que eu vim. Eu quero que os meus pais tenham a mesma experiência do amor transformador de Jesus, mesmo que seja na igreja católica. Quando eu li esse trecho, irmão, eu fiquei impressionado. Eu falei assim, gente, meu Jesus amado, a menina teve mais discernimento do que muitos crentes que estavam descendo a riba nos comentários. E Jesus falou, a Bíblia fala lá no livro de Mateus, no relato de Mateus, que diz assim, no Mateus 8:12, que fala da mesma passagem, só que na perspectiva de Mateus, e fala assim: eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, mas os filhos do reino serão lançados fora nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dente. Então Jesus disse ao centurião: vai, seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi... Estava vendo um vídeo, tanto que eu repassei pelo WhatsApp, de uma pessoa que faz parte da igreja adventista do sétimo dia, que tem divergências graves teológicas e heréticas com a Bíblia. E o rapaz deu um testemunho que eu fiquei de boca aberta, que ele espera Jesus, que ele aguarda o retorno de Jesus, e que ele não tem outra esperança, que ele diz assim, que se Jesus veio, ele padeceu por nós, ele morreu e ressuscitou, por que ele não retornaria para buscar a sua igreja? Eu falei, meu Deus do céu, o povo cristão, o povo crente está muito longe da tua palavra, meu Deus, está muito longe da cruz. Que o Senhor nos perdoe, meu Deus, de nos distanciarmos tanto da tua cruz. Que os ímpios estão dando muito mais, que estão dando melhor e maior testemunho que muitos cristãos. Essa é a mensagem que eu queria compartilhar com você, meu amado. Queria que você revisasse o cristianismo que você está tendo. Que tipo de cristianismo que você está tendo? Eu ultimamente tenho refletido muito sobre isso. Que tipo de cristão? Tem uma frase que eu li no Facebook hoje, que devemos tomar cuidado porque a nossa vida pode ser o único evangelho que muitos ímpios lerão. E a Bíblia fala lá no livro de Hebreus que há uma nuvem de testemunhas nos observando a nossa trajetória. Queria que você fechasse seus olhos, amados, e pensasse que tipo de cristianismo. Será que o ímpio que você convive tem dado maior e melhor testemunho do que você que professa Jesus como seu Senhor e Salvador? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus santo, Deus poderoso e maravilhoso, Deus, é uma revelação, Deus, essa que o Senhor nos traz com essa palavra, meu Deus, que é aterrorizante, Jesus. É aterrorizante, porque na palavra diz que um centurião, um ímpio, um romano, deu melhor testemunho do que o teu povo na época, Deus, que ainda continua sendo o teu povo. Eu não creio que Israel deixou de ser o teu povo por causa da igreja, Deus, e a igreja tem feito a mesma coisa, meu Pai. E a igreja, Deus, com toda a revelação das Escrituras, com a graça derramada, Deus, sobre a igreja, com a salvação, Pai, encharcada, Deus, sobre a face da terra, tem dado péssimo testemunho, Deus, do Evangelho de Cristo. Meu Deus, tem misericórdia, meu Pai.
Tem misericórdia do teu povo, meu Deus. Tem misericórdia daqueles que professam, Pai, fé no Senhor e tem péssimo testemunho, meu Pai. A tua palavra diz sobre os escândalos que ai daquele, que os escândalos são necessários, mas ai daquele que vier o escândalo. Seria melhor nunca ter nascido, ou seria melhor que atasse uma corda com uma grande rocha e que se jogasse dos mares. Deus do céu, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia do teu povo. Que o Senhor nos perdoe, Espírito Santo. Nos perdoe a igreja fraca, a igreja carnal, a igreja prostituída que troca o Senhor por migalhas, meu Deus. Que troca o Senhor, meu Deus, por uma programação na televisão. Que troca o Senhor pela internet, Espírito Santo. Que troca o Senhor pelo WhatsApp. Que troca o Senhor por qualquer parafernália tecnológica, meu Deus. Pai, que trocamos o Senhor, que é a fonte da água da viva, meu Deus, da água da vida. Pai, e nos atemos a poços, Deus, a poços que não mantém águas, meu Pai, que somos como saquetel furado, meu Deus. Pai, nos perdoe em nome de Jesus. Pai, quanta heresia que tem se levantado no meio da tua igreja. A tua igreja, meu Deus, a igreja verdadeira não combate essas heresias, Espírito Santo. Pai, em nome do Senhor Jesus, levanta homens, levanta mulheres corajosos, Espírito Santo, que combatam as heresias nas suas igrejas locais, meu Pai. Em nome de Jesus, pessoas que deem bom testemunho, meu Pai, porque o Evangelho, graças à tecnologia, meu Deus, pela internet, meu Pai, pelos meios de comunicação, Pai, tecnológicos, não falta palavra, tem pregação, Pai, tem pastor de tudo quanto é tipo e jeito, mas falta testemunho, não é por falta de palavra, meu Deus, porque palavra tem demais. O que falta é vergonha na cara, meu Deus. O que falta é testemunho. O que falta é viver o que se prega, meu Deus. O que falta é viver o que se fala. Tem misericórdia de nós. Muda o nosso caráter, Espírito Santo, em nome de Jesus. Muda, Deus. Muda, Senhor. Pai, que possamos parar de entristecer o Espírito Santo. Que possamos parar de fazer o Espírito Santo chorar quando olha para nós. Senhor Jesus, o Senhor disse que quando o Senhor voltar, achará fé na terra. Quando o Senhor olha para a tua igreja, o Senhor realmente vê diferença entre nós, que entre aspas dizemos ser teu povo, como o apóstolo Pedro fala, nação santa, sacerdócio, eleito, Pai, povo escolhido. Será que o Senhor realmente enxerga isso, meu Deus, da tua igreja, para o teu povo que o Senhor morreu, para remir e salvar do inferno, para remir dos nossos pecados? Será que foi para isso, meu Deus, que o Senhor morreu? Eu creio que não, meu Pai. E a tua palavra diz que não. O Senhor morreu para nos dar vida em abundância. Para isso que o Senhor morreu, Pai, pecadores, possamos viver e experimentar o céu na terra, meu Deus, que possamos ter essa experiência. Não que aqui, meu Deus, que aqui seja o nosso céu, não. O Senhor morreu também, meu Deus, para que possamos experimentar o céu enquanto vivermos aqui, meu Deus, e possamos também experimentar por toda a eternidade. O Senhor nos tirou do inferno, das garras de Satanás, meu Pai, e da condenação eterna. O Senhor uniu, Deus, através do teu sacrifício, a humanidade caída, pecadora, e o céu, o Deus eterno, a Trindade Santa. Para que o teu povo possa voltar, Deus, à cruz, que possamos voltar à pregação da cruz, possamos pregar sobre o Getsêmani, que possamos pregar sobre o sofrimento, sobre deixar pai e mãe, irmãos, filhos, mulher, namorados, namoradas, em favor do reino, que a porta é estreita e o caminho é apertado, que possamos pregar sobre isso, meu Deus, e que possamos viver também esse evangelho. Pai, nos perdoe. Pai, se o Senhor vier lançar juízo sobre nós, meu Deus, o seu juízo é certo. Mas eu peço, Deus, misericórdia para os remanescentes, pelo menos. Para os remanescentes, Deus, que não se corromperam, Deus, com a prostituta, meu Deus,
e que se diz povo de Deus, que se diz noiva do Cordeiro. Tem misericórdia pelo menos dos remanescentes, Deus. Muito obrigado. Te louvo, te agradeço, ó Cordeiro de Deus, em nome de Jesus. Amém.